Entrevista. Olha, um tema pouco comentado, provavelmente pela cobrança que ronda o universo dos homens, são os transtornos sexuais masculinos que acontecem com frequência. Os motivos que provocam os transtornos são de diversas ordens, desde fatores biológicos, psicológicos, sociais ou até mesmo a combinação deles. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 50% dos homens brasileiros acima de 40 anos sofrem de disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência, o mais comum dos transtornos sexuais masculinos. Para falar um pouquinho mais sobre os transtornos sexuais masculinos, seus fatores físicos e psicológicos, a gente conversa agora com o doutor Eduardo Drummond, que é psicólogo clínico. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, Abelian. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Doutor Eduardo Drummond, eu não sou homem, né? Mas convivo com algumas pessoas do sexo masculino, trabalho, amigos, e eu sei que eles têm pavor dessa palavra impotência, não é isso, Abirrian? Os homens temem essa palavra, né? Por que, doutor Eduardo? Isso aí você mexe com um ponto, assim, extremamente delicado do homem, né? Com a masculinidade dele. E assim, é uma coisa bastante crítica para o homem, né? E de alguma forma esse assunto ele é velado pelo homem o máximo que ele pode, até que quando chega a um determinado ponto, ele tem que tomar alguma providência, né? E aí ele vai buscar um médico, um psicólogo, um tratamento. Na verdade, eu acho que deveria buscar essa providência desde o início, né? Desde o primeiro sintoma, né, doutor Eduardo? As mulheres costumam fazer isso. Qualquer sintoma que elas têm diferente, elas procuram médico, elas procuram ajuda. Os homens ainda são meio estranhos em relação a isso, não? É verdade, os homens são muito mal resolvidos com relação a isso. E muitas vezes quem leva o homem ao consultório, às vezes é a esposa, é a namorada, porque o homem, ele tem dificuldade de assim, tratar esse assunto, né? Ainda é um grande tabu, embora sexo seja uma coisa que muito se fala por aí, ainda é um tabu. E um tabu para o homem assumir que ele está com problemas e que ele tem que procurar alguma providência. E às vezes isso acontece por anos e anos e só vai piorando a situação e dificultando o tratamento. Só vai agravando o quadro, né? Exatamente. Abirrian, você como homem, né? Você pode falar mais. Não, você pode falar mais sobre esse assunto, mais pertinentemente. Veja bem, eu estou vendo aqui, Glaucia, doutor Eduardo, 50% dos homens tem o problema de disfunção sexual. Essa disfunção representa a impotência somente ou aquele problema da ejaculação precoce e outros problemas relacionados ao sexo? Ou somente a impotência? Não, nesse Porque caso aí... Doutor, desculpa, eu não estou acreditando nesse 50%, não. Vamos lá. Vamos esclarecer isso. Esse caso aí, 50%, é um dado da Sociedade Brasileira de Urologia. E na realidade ele diz respeito a 50% dos homens acima de 40 e até 70 podem apresentar durante a vida algum problema de impotência sexual. No caso, disfunção erétil. A gente está falando de disfunção erétil, que é o quê? É a capacidade do homem de manter a ereção durante o ato sexual. Quando a gente fala de ejaculação precoce, isso aí, a Sociedade Brasileira de Urologia também estima que no Brasil, cerca de 25% da população, e essa população está concentrada nos mais jovens, né? Que de alguma forma estão tendo suas primeiras experiências sexuais, estão aprendendo ainda. Então, 25% na população estima-se que tem ejaculação precoce, e esse dado aí que o senhor colocou é o dado de disfunção erétil, né? Que é acima de 50%, quer dizer, 50% entre a população de 40 a 70 anos. É impotência. Então, o Glaucio, é o seguinte, o doutor Eduardo Drummond é especialista nesse esquema, é um psicólogo clínico, sabe mais do que, claro, sabe mais do que a gente, mas tem detalhes curiosos que a Glaucia há pouco falou, não sou homem, mas eu convivo com companheiros, colegas de trabalho e tal, que comentam esse assunto. É claro que eles comentam, nós comentamos, todo mundo comenta. Agora eu pergunto, está na cabeça, está na cuca, está no psicológico também ou não está? Por exemplo, eu estou vindo agora de uma livraria Cultura, por sinal
uma excelente, que antes de ser livraria, aqui na rua Senador Dantas, era o Cinema Rex. Era uma casa de saliência, quer dizer, era um cinema de filmes de saliência. Casa de saliência é ótimo. É um filme, era uma casa, quer dizer, o Cine Rex de filmes de saliência. Aí eu pergunto, esses filmes de saliência, eles ajudam na ereção? Eles ajudam contra a impotência? Porque às vezes o cara acha que é cabeça, que é cuca, vendo ele melhora naturalmente o sistema naturalmente, melhora o psicológico dele. O que o senhor diz sobre isso, doutor? Não, com certeza, assim, o contato com o sexo, ele tende a estimular o sexo, né? Então, se você está num cinema, ou seja onde for, tendo contato com cenas eróticas, seja o que for, com certeza isso vai estimular a ereção. E assim, em muitos casos, você tem aí um problema de disfunção erétil secundária, que o indivíduo ele consegue ter ereção em casa, sozinho, quando acorda de manhã, no banheiro, mas assim, quando chega na hora H, junto com a parceira, aí é aquele brocochô, aí ele não consegue, aquele medo, daquela ansiedade que bate, aquele medo de falhar, medo do desempenho, né? E hoje desempenho na nossa sociedade é uma coisa muito cobrada, né? O cara tem que ser bom em tudo, né? Verdade. E, assim, pois é, pode... Oi, doutor, pode continuar. Pode continuar que a gente está te ouvindo. Está ouvindo bem. E com relação, assim, essa questão, os homens, na maioria, eles vão contar vantagens, né? Por isso, você colocou assim, olha, os meus amigos, nenhum tem problema de nada. E esse é o problema, porque todos vão falar sempre das vitórias, mas ninguém fala das derrotas, né? O que me preocupa, assim, quer dizer, o que eu acho estranho, que eu acho preocupante de uma maneira geral, doutor, é que os jovens, cada vez mais jovens, eles têm, não sei se é medo de falhar, se é medo de fazer papel de, sei lá, enfim, eles estão tomando remédios que não foram feitos para eles, né? Então, isso pode causar daqui a alguns anos uma catástrofe no mundo, não pode não, doutor Eduardo? Isso é um problema, né? Porque primeiro que o jovem ele começa a acostumar com uma performance que não é real, né? O efeito que o remédio dá, com certeza vai proporcionar a ele uma ereção que não é uma ereção normal. Então o dia que ele ficar sem remédio, provavelmente ele vai ter bastante dificuldade. E de alguma forma, esse remédio ele pode não causar uma dependência física, mas ele vai causar uma dependência psicológica. E aí, futuramente, com certeza, vai ter muita gente aí nos consultórios, e já tem, né, jovens se tratando, assim, essa coisa de voltar para a realidade em termos de performance sem o remédio. Quer dizer, no caso que a Glaucia perguntou, o caso da Viagra, por exemplo. Viagra, ela provoca a ereção no cidadão. O jovem não precisa, mas está usando já. Foi o caso, então. Que de repente ele começa a usar e de repente ele vai sentir falta também, mesmo sendo jovem? Não, na realidade, ele não tem o problema de ereção, ele é jovem. É o psicológico, né, doutor? Você até tem, existem pessoas que têm problema de ereção, sim, mas a maioria não é o caso. Então, esse jovem vai estar usando para aumentar, vamos dizer, a performance sexual dele, né? Porque ele não tem o que fazer e vai inventar, né, doutor? A verdade seja dita, né? Quer ficar se mostrando para os outros. Mas isso tudo também, como o senhor disse, pode causar um problema psicológico no futuro, um problema até mais sério. Pessoas que têm esse tipo de problema, doutor Eduardo, disfunção erétil, né, disfunção sexual, o que eles devem fazer? Devem procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda clínica, as duas coisas ao mesmo tempo? Normalmente, como é que é o processo? Normalmente, eles procuram primeiro um urologista, vão dar uma geral assim para ver como é que estão os fatores orgânicos, se está tudo ok, e na maioria depois eles vão parar no psicólogo. Certo. Né? Mas assim, quando a psicologia dá mais trabalho, né? Então normalmente as pessoas vão procurar alguma pílula que resolva o problema no dia seguinte ou na semana seguinte. Uhum. E aí eles vão tentar isso, e quando, vamos supor,
Eles foram lá, checaram, não, o médico vai chegar, na maioria dos casos, né, ou em muitos casos, vai chegar, olha, está tudo bem, organicamente você não tem nada. É alguma coisa relacionado à sua cabeça, alguma coisa aí que aí sim ele vai procurar um tratamento, e assim, à medida que ele vai falhando, e vai tentando, e vai falhando, vai tentando, muitas vezes ele vai ficando traumatizado com isso, né? E à medida que o tempo passa, só piora assim, o prognóstico de tratamento, né? No sentido que fica mais difícil para a gente tratar. Dá para tratar, mas demora um pouco mais. Ok. Quem quiser outras informações, doutor Eduardo Drummond, o senhor tem um site, indica algum site? Eu tenho um site, chama azulpsicologia.com.br. Tem um site também da Sociedade Brasileira de Urologia, é só colocar aí no Google, né? E eu acho que nesses dois lugares dá para vocês terem algumas informações, ou até podem escrever para mim diretamente lá pelo site, azulpsicologia@gmail.com. Azul Psicologia, é isso? Exato. azulpsicologia.com.br. Tá certo, então, doutor Eduardo Drummond, muito obrigada pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e até a próxima oportunidade. É um prazer aí estar participando do programa de vocês, muito obrigado aí, um grande abraço a todos. Obrigada, uma boa tarde.